diriam os estudiosos, e Lutero também já falava que o diabo é como os demônios, o pecado, é como um pássaro voando por sobre a nossa cabeça. Se a gente deixar, esse pássaro vai fazer ninho na nossa cabeça. Se a gente não deixar, esse pássaro vai voar e vai embora. Então é exatamente esse posicionamento. O endemoniado de Gerazeno mostra muito forte isso. Por quê? Porque ele está num ambiente demoníaco porque a atmosfera está pesada. Ele, não obstante, toda a região está por sob esse domínio, né, de hostes espirituais das trevas. Ele está num ambiente pior ainda, porque ele está morando, ele está habitando junto às sepulturas, mostrando a decadência do gênero humano naquele momento. E Jesus vai lá e liberta aquele homem, e aquele homem se manifesta em vitória, né? Aquele homem se transforma de um homem perdedor, fracassado, fragilizado, num homem, né, vitorioso. E vitória para Deus, presta atenção, vitória para Deus, vitória para a palavra de Deus, não é apenas um souvenir, um carro, uma casa, um emprego, um trabalho, uma capacidade financeira, material. Tudo isso é muito bom. Mas eu chamaria isso de, vamos chamar assim, de guloseimas do Evangelho. Que tem o seu, eu sempre falo para você, tem o seu espaço, né? Nós precisamos, nós buscamos, nada contra. Mas o principal, primordial, não é isso. Mas é a vitória no que diz respeito à nossa constituição de sermos feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E é exatamente isso que Jesus resgata na vida daquele endemoniado Gerazeno. Eu sempre procuro me policiar para não falar de Gadara, porque Gadara quem fala é outro evangelho. O evangelho de Marcos fala Gerazeno, né? Mas é a mesma região. Gerezané, ou Gadara, ou todas as regiões, porque é uma decápolis, então são várias cidades. Né? Então, eu estou falando, conforme o livro de Marcos, aquele endemoniado Gerazeno. Então você percebe que Jesus está ali exatamente para trazer a existência uma constituição intrínseca. Qual é? A ser a imagem e semelhança exatamente do próprio Jesus que está ali. Então, quando Jesus sai desse ambiente e promove a libertação, a cura, a restauração desse homem, ele está, na verdade, tomando uma atitude profética. Eu sempre gosto dessa frase, né? Um ato profético. Por que um ato profético? Porque não somente na libertação daquele homem existe uma restauração na sua casa, na sua família, na sua cidadania, até mesmo na sua autoridade espiritual, porque os demônios saem daquele homem e incorporam numa manada de porcos lá, 2.000 porcos, e se precipitam no abismo e caem na água, no mar, e morrem afogados. Mas você percebe que aquele homem busca restaurar a sua centralidade como cidadão, como pai de família, mas como principalmente, ser a imagem e semelhança genuína daquele que o arregimentou, daquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é Jesus Cristo. Por isso que aquele ambiente muda. Quando Jesus volta numa segunda viagem, a gente vai passar por isso depois, e quando Jesus volta numa outra viagem, ele encontra uma outra atmosfera. Então é esse o nosso papel. Não apenas, né, no sentido de uma batalha espiritual, de ficar se levantando e tal, e falando vozes, isso e aquilo, que também é importante, mas o principal é trazermos o homem à sua soberania. Uma soberania que o Senhor deixa claro desde a criação do mundo. Dito isso, agora vem Marcos capítulo 5, do versículo 21 em diante, que diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão.
versículo 21, né? 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele e grande multidão seguia, comprimindo-o. Olha, por isso que eu falo para você o que significa discernimento e sabedoria. Jesus foge da multidão, mas ao mesmo tempo ele não foge das pessoas. E ele se propõe a ir com Jairo. Ele não perde tempo, ele não fica pensando, mas ele vai ao encontro daquela situação de morte e destruição da filhinha de Jairo. Agora eu vou pular para o versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Claro que esses amigos de Jairo estão, na verdade, constatando um momento trágico, a filha morreu, não deu tempo, mas ao mesmo tempo eles estão querendo que o desgaste religioso daquela comunidade, principalmente de Jairo, não seja tanto. Por quê? Porque ele está com Jesus presente. E Jesus significava o quê? Jesus significava arrumar encrenca, em outras palavras. Mas Jairo permanece. E diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então, é aquilo que eu sempre falo. Uma coisa é tampar o sol com a peneira. Uma coisa também é o negativismo. Outra coisa é eu não assimilar, não absorver palavras, atitudes que sejam contrários àquilo que o Senhor deseja fazer na minha vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Então nós não aceitamos e precisamos aprender a criar um filtro, uma peneira espiritual, para que palavras como essas, nem sempre a gente consegue ficar repreendendo, e também até meio feio, até, creio eu, uma falta de educação. A pessoa não sabe o que está acontecendo, né? A nossa guerra não é contra sangue nem carne, né? Então, é claro que a pessoa não sabe, mas nós, no nosso íntimo, já colocamos um axioma diante do altar do Senhor, falando o seguinte: olha, Senhor, eu só vou viver aquilo que vem da tua palavra. Eu só vou andar conforme a tua palavra. Eu só vou proceder conforme a tua palavra. Ah, mas e as pessoas que vão falar experiências anteriores, expertises, know-how, isso, aquilo, conhecimento do ambiente, da situação? Nós vamos sempre ouvir, mas sempre vamos filtrar e levar os nossos pensamentos à obediência de Jesus. Exatamente o que Jairo faz aqui. Porque a Bíblia fala que Jesus não acudiu a tais palavras, mas disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, ela dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, ou Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Esse pai está numa situação dificílima. De um lado, ele tem a religião, ele tem os dogmas, ele tem as pessoas, né, os olheiros do templo, né, representantes da casta sacerdotal, tem os olheiros dos rabinos, dos fariseus,
dos escribas, conferindo tudo, né, para que possam depois acusar a Jairo, mas Jairo tinha algo muito mais importante e muito mais urgente, que era a restauração e a cura da sua filha. Mais tarde seria a ressurreição da sua filha. Então, nós como servos do Senhor, precisamos aprender com Jairo. Uma coisa é um conhecimento teórico, teológico, um conhecimento literal. Isso é importante, claro, passa pelo conhecimento toda a nossa fé. Mas ela não pode ser apenas e tão somente o conhecimento. E a gente percebe aqui que Jairo, quando foi até Jesus, ele já tinha uma certa experiência. Ele já havia conferido o que havia acontecido, por exemplo, com aquele centurião que foi em socorro de Jesus, que possivelmente é o mesmo centurião que ali, sustentava a sinagoga onde Jairo era chefe. Então Jairo sabia, ele via o que estava acontecendo. Ele também, não vou ler hoje, mas ele também passou por aquele momento em que a mulher do fluxo de sangue buscou a Jesus e tocou nas suas vestes. Ele ouviu o testemunho daquela mulher. Ele estava consciente de que só Jesus poderia restaurar e renovar. Eu me lembro de uma passagem, né? Eu só vou ler um pedacinho, em 2 Reis capítulo 4, que diz assim: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai que estava com segadores. Disse ao seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o seu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhes respondes, pois o meu bordão põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Então, essa mulher sunamita é exatamente o mesmo sentimento. Épocas diferentes, gerações diferentes, séculos diferentes, mas havia o mesmo sentimento, tanto da mãe como do pai. O sentimento de, dizem que o órgão mais dolorido de uma pessoa, a Bispa Sônia falava sempre isso, o órgão mais dolorido de uma pessoa é o órgão chamado seu filho. Então, essa mulher, como esse homem, tiveram a sabedoria de levar até o altar do Senhor as suas situações, as suas dificuldades e principalmente a preocupação com seus filhos. E nós hoje vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor. Nossos filhos, nossas filhas, para alguns aqui, nossos netos, nossos queridos, colocarmos diante do Senhor. Porque o mesmo Deus que ouviu o choro, o lamento, o clamor de uma mulher que até então era estéril, mas por causa de uma palavra profética, de alguém que ela reconhecia como sendo o homem de Deus,
porque a palavra de Deus na sua boca, como diz a Bíblia, é verdade. Então ela tinha uma experiência, ela sabia o que significava andar com Deus e reconhecer a obra, a presença e a plenitude do Senhor. Jairo, a despeito de todo conhecimento, a despeito de toda discriminação e até rejeição que estavam fazendo em relação à pessoa de Jesus Cristo, ele não perdeu tempo, ele foi até Jesus. A Bíblia fala que ele insistiu, quer dizer, Jesus não se moveu num primeiro momento, mas a Bíblia fala que ele perseverou, ele insistiu. Ele não deixou Jesus enquanto Jesus não o atendesse. Por quê? Porque a sua filha, não obstante estar com dor, com uma enfermidade de morte, mas estava doendo muito mais no coração dele. Como aquela mulher sunamita. E ela sabia que só o profeta naquele momento poderia realizar ou fazer algo. Então ela respondeu para o seu marido, ela respondeu para os seus funcionários, ela respondeu para quem encontrasse com ela no caminho, que tudo ia bem, tudo vai bem. Por que tudo vai bem? Porque eu estou no altar do Senhor. Por que tudo está bem se o teu filho está com essa situação de morte? Porque eu estou no altar do Senhor. E estar no altar do Senhor e perante a glória de Deus é estar e conviver com milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque o nosso Deus tem todo o propósito nas suas mãos. E tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor é para o bem e não para o mal. A Bíblia diz em Deuteronômio que ele deseja o nosso bem e não o nosso mal. E desejar o bem significa desejar o cumprimento da sua palavra. Não é apenas um estado social, um estado financeiro, um estado material ou um estado profissional, mas é um estado de céu. E aquela mulher, ela estava vivendo no estado de céu. E Jairo entendeu que ele precisava viver no estado de céu. E aquela mulher do fluxo de sangue estava no estado de céu. E aquele homem gerazeno, né, sairia de um estado de inferno, de maldição, de trevas, de destruição, de suicídio, de morte, para também um estado de céu. E eu quero orar com você, para que esse estado de céu se manifeste sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. E do outro lado, né, saibamos preservar, vou repetir, saibamos preservar a palavra e a promessa do Senhor sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Ele deseja o nosso bem e não o nosso mal. Ele deseja a nossa saúde e não a nossa enfermidade. Ele deseja a nossa bênção e não a nossa maldição. Mas a nós cabe o quê? Nos derramar diante dos seus pés. Como aquela mulher do fluxo de sangue, como o Gerazeno, como também o Jairo, aos pés do Senhor Jesus. Quando a mulher sunamita diz ali, a palavra diz que ela não se deixou por menos. E ela ficou presa aos pés do profeta. E o profeta se viu constrangido em segui-la. E Jesus, porque queria o bem de Jairo e de toda a sua casa, a sua família, se viu, vamos chamar assim, compadecido em ir com Jairo, não obstante ele significar até então conflito, intriga, né, resistência, mas o desespero, aquela tragédia anunciada, foram mais fortes. E ele soube buscar no Senhor a sua ajuda, o seu socorro e também a sua promessa de vida. Uma menininha de 12 anos, para a cultura hebraica, uma menina que estava para se casar, 12 anos, saindo entre a pré-adolescência e a adolescência, né, a puberdade, é exatamente o momento do casamento para aquela cultura.
Então aquela menina estava pronta. Claro que ele chama de filhinha, claro, para o pai sempre é filhinha, é menininha, mas ela estava pronta para casar. Então, você perceba o que significa dependermos daquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar pela nossa casa.